Olá, meu nome é Giovana Paulino de Souza e eu vou falar sobre o pai do movimento naturalista no Brasil, Aloysio Azevedo. Aloysio nasceu em abril de 1857, em São Luís, no Maranhão. Da infância à adolescência, ele estudou em São Luís e ele sempre se interessou por arte, pelo desenho e pela pintura. Aos 19 anos, ele viajou para o Rio de Janeiro e matriculou-se na Imperial Academia de Belas Artes. Mas em 1878, ele teve que retornar para São Luís, em decorrência da morte do pai, pois alguém tinha que cuidar da família. Ali iniciou a sua carreira, como escritor. E em 1881, ele publicou o romance O Mulato, que é tido como o marco inicial do movimento naturalista no Brasil. O Mulato conta a história de Raimundo, filho bastardo de José e filho da escrava Domingas. Como Raimundo era filho bastardo, quando Quitéria descobriu ou desconfiou da traição do marido José, ela ameaçou matar a escrava e José leva o filho para casa do irmão, Manuel. Manuel cuida dele, e quando José retorna para a fazenda, ele encontra Quitéria o traindo com o padre. Chega lá, ele mata ela por conta, ele ficou irritado, teve um momento de estresse e mata ela. E ele faz um pacto com o padre de que ninguém nunca vai contar o que aconteceu ali. E ele vai morar com o irmão Manuel e com o filho. Ele fica doente e resolve voltar para a fazenda. Quando ele volta, ele é morto a mando do padre. E Raimundo é mandado para poder viver em Lisboa, em Portugal. Ele morou muitos anos lá, ele se formou em Direito e ele retorna ao Brasil. Quando ele retorna ao Brasil, ele primeiro fica no Rio de Janeiro, depois ele resolve que ele quer conhecer o tio, reencontrar o tio e pegar, possuir, pegar de volta a herança que o pai deixou para ele, que está sob os cuidados do tio. Quando ele chega lá, ele descobre que ele é filho bastardo e que ele é filho de uma escrava. E o tempo que ele fica na casa do tio, ele se apaixona por Ana Rosa, filha do tio, sua prima. Porém, Manuel não abençoa e nem concede a mão de Ana para Raimundo. Raimundo acha que é por conta de sua cor. Ele acha que é racismo. Então, ele resolve fugir com Ana, pois Ana também nutre sentimentos por ele. Porém, ela já estava pretendida para Luiz Dias, um criado da família, que ia casar com ela. No momento da fuga, eles são pegos e Raimundo é morto. Quando Raimundo é morto, por conta dos sentimentos, Ana Rosa aborta o filho, pois ela estava grávida de Raimundo. E no final das contas, ela aborta essa criança, Raimundo morre, ela casa com o Luiz, que matou seu verdadeiro amor, e tem 3 filhos. Aí agora voltando a falar sobre Aloysio, o escritor, dia 7 de setembro de 1881, ele resolve voltar para o Rio de Janeiro, decidido a ser escritor, em decorrência do sucesso que fez o Mulato, Aí eu não encontrei aonde ele morou realmente, mas fala que ele morou na frente de um cortiço. Ele descia todo dia cedo para poder pintar essas pessoas do cortiço, observar quem entra, quem sai, tudo do cortiço. Ele pintava, ele anotava, ele gostava de observar. E com todas essas observações, pinturas, anotações, ele acaba publicando, o cortiço. A obra-prima do movimento, o que representa, o romance que realmente representa o movimento. O Cortiço conta como é o dia a dia no Rio de Janeiro, como são as aglomerações, a pobreza, é uma crítica às classes sociais, e ele é uma crítica às classes sociais, sobre quem domina e quem é dominado, e ele apresenta todas as teorias possíveis que o naturalismo propõe. Como, por exemplo, o homem é produto do meio, os personagens se comportam daquele jeito, pois moram no cortiço e o cortiço os deixam daquele jeito. O homem é produto da hereditariedade, cada um, você tem características, instintos, coisas da sua personalidade que são
que vêm da sua hereditariedade, do seu pai, da sua mãe, da sua origem, da sua raça mesmo. E uma coisa desse romance que é muito abrangida, né? Muito, sim, nossa, é do naturalismo, é que os personagens são animalizados. Não sei se essa palavra realmente existe, mas é assim que eles são descritos. Tipo, ele estava bravo como um leão, ou tipo, ele se comportava de uma maneira raivosa, feito um animal. Literalmente, ele conta, nesse livro, ele narra que as mulheres prendiam o cabelo como se enrolasse a crista, né, o negócio do cavalo, no toco. Como se você fosse animais, bichos, plantas. As pessoas são animalizadas. E o Curtiço, ele é um organismo vivo, ele é um personagem, né? Ele nasce, cresce, reproduz e morre. Ele nasce quando João Romão, dono do Curtiço, de uma taberna, e da pedreira, ele resolve que ele vai criar um Curtiço. Aí as pessoas vão morando, né? Vão se juntando, vai crescendo, e a reprodução. E o Curtiço morre quando ele pega fogo. E aí os moradores se mudam para outro Curtiço, Cabeça de Gato. Acho que é Cabeça de Gato o nome. E a gente pode ver nessa obra uma das principais coisas, tipo, é que Aloysio realmente retrata os personagens num ponto de vista, tipo, bem característico. Tipo, ele pega, assim, características não muito boas, bem pessimistas, na verdade, dos personagens, características físicas que ele trata como se fosse o personagem fosse aquilo. O narrador desse romance, inclusive, ele narra como se ele soubesse de tudo, como se ele soubesse a vida de todo mundo, ele que sabe, ponto. Como é uma das características do Aloysio, né? Aí eu peguei algumas informações, assim, algumas características do Curtiço que a gente pode ver de como ele caracteriza as pessoas, como ele animaliza as pessoas. Algum dos personagens, por exemplo, é o Albino. O Albino, ele é um homem que ele é afeminado. Ele não... A voz não engrossou, não cresceu pelos, ele não tem músculo, ele gosta de ficar entre as mulheres. Ele é afeminado. A gente tem a Leandra, a portuguesa machona, a portuguesa toda musculosa, grandona, que briga, que se comporta como um homem. Tem a Pombinha, que não podia casar, pois não menstruava, então ela não podia ter filhos. Tanto que ele fala, não serve para nada, pois é uma fêmea que não procria, não perpetua a própria espécie. E ela não pode se casar. Como uma das características do naturalismo, né, não tem esse negócio de romance. Ela não pode casar porque, ninguém ama ela. Não é um empecilho amoroso, é um empecilho físico, um empecilho realista. Ela não pode ter filhos, então ela não pode casar. E também tem a Rita Baiana, que ela é uma mulata e ele retrata ela como uma cadela no cio. Como ela quer ficar com todo mundo, ela é muito espalhafatosa. Ele fala que ela é uma cadela no cio. E João Romão, ele é o dono do Curtiço. Ele é egocêntrico, ele é aproveitador, ele só pensa nele. Inclusive, a gente tem a Bertoleza, que é a negra, que ele retrata como se ela tivesse ancas de vaca. A Bertoleza, ela é escrava de João Romão. Ele falsifica uma daquelas cartas de liberdade de escravos para ela. E ela acredita que ela é livre, mas na verdade ela não é. Ela trabalha para ele e ele trata ela como escrava mesmo. Mais tarde, João Romão se casa com os filhos do Miranda e da Estela. Miranda é o dono do sobrado ao lado. Um sobrado muito chique, muito bonito, que é onde a obra também retrata a diferença de classes sociais. Tipo, tão perto, mas tão diferentes. Um cortiço com um monte de pobre, um monte de gente que não tem condições, que vive em condições precárias. E um sobrado lindo, chique do lado. E João Romão, ele quer se casar com a filha do Miranda e da Estela, a esposa do Miranda, né? Pra poder levantar o seu status social. Quando a Bertoleza descobre isso, que ele vai se casar com a menina, que eu não anotei nem me lembro o nome, ela
descobre também que ele vai devolver ela, tipo, ele vai colocar ela pra ser escrava de volta, então ela se mata. E ele realmente se casa com ela. Quando o cortiço pega fogo, ele simplesmente fica com os seus outros investimentos, né? E a rua recebe o nome de João Romão. Tipo, ele realmente consegue o status social que ele queria, pois tudo que ele quer é ser lembrado, ele quer crescer, ele quer ser grande. E acho que. E outra coisa característica dessa obra, né, do movimento naturalista presente nessa obra, é a agressividade, como as coisas são tidas como ruins. Nunca é algo bom, é sempre algo ruim, algo forte, algo pesado. Por exemplo, Firmo, ele é morto a pauladas por conta de um envolvimento com uma mulher casada. Não, com mulher casada? Com mulher casada. Ele é morto a pauladas. E no final das contas, o desfecho da obra, né, é isso. O cortiço pega fogo, os personagens vão para outro cortiço, Cabeça de Gato, se eu não me engano o nome, e a rua recebe o nome de João Romão, a Avenida João Romão. E assim termina a obra. Aí a gente voltar para a vida de Aloysio Azevedo. Em 1895, ele ingressou na diplomacia. Ali acabou sua carreira como autor. Não publicou mais nada que tenha feito sucesso ou que tenha, tipo, as críticas do naturalismo, as vertentes naturalistas mesmo, como as suas outras obras. Em 1910, ele foi nomeado cônsul de primeira classe, sendo removido para Assunção. E ele passou os seus últimos dias em Buenos Aires, quando faleceu aos 56 anos e ali foi enterrado. Mas 6 anos depois, conseguiram pegar a urna, os restos mortais, não entendi direito o que pegaram, mas levaram para São Luís. E lá foi feito um memorial, algo para poder se lembrar desse grande autor da literatura brasileira. É só isso mesmo, muito obrigada. E uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde.